Olá, turma! Tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula da Matemática da Aprovação. Eu sou o professor Marco Alexandre e nesta videoaula, dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos falar sobre relação e função. Esta é a aula de número 1 envolvendo este assunto e a nova BNCC define como compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numéricas, algébricas e gráficas, e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. Vamos entender o que significa isso? Me acompanhe. Vamos começar pela relação. Sejam os conjuntos A, formado pelos elementos -1 e 0, e B, formado pelos elementos 1, 2 e 3. Chamamos de relação a qualquer subconjunto de A cartesiano B. Nós já vimos em aulas anteriores que o produto cartesiano entre o conjunto A e o conjunto B são os pares ordenados que podemos formar, sendo o x pertencente ao conjunto A e o y pertencente ao conjunto B. Então, se o conjunto A possui 2 elementos e o conjunto B possui 3 elementos, nós podemos formar 6 pares ordenados. Quais são eles? -1 em 1, -1 em 2, -1 em 3, 0 em 1, 0 em 2 e 0 em 3. Então, o que vem a ser chamado de relação? Qualquer subconjunto deste conjunto, formado pelos pares ordenados entre A e B. Como exemplo, podemos citar esta relação aqui, em que eu peguei os pares -1 e 2 e o par 0 e 3. Esses dois pares ordenados pertencem a A cartesiano B, são elementos de A cartesiano B. Então, esse conjunto é um subconjunto deste. Então, por isso, é uma relação entre A e B. Como outro exemplo, podemos formar estes pares ordenados: -1 em 3, 0 em 1 e 0 em 2. Como esses três pares ordenados também pertencem, são elementos de A cartesiano B, este conjunto é um subconjunto de A cartesiano B. Logo, isto é uma relação entre os conjuntos A e B. Certo? Assim como podemos formar um subconjunto com 2 elementos, com 3 elementos, podemos formar também com 4, apenas com 1 e assim sucessivamente. Certo? Mas, professor, eu posso atribuir qualquer valor, qualquer subconjunto? Pode, mas geralmente nós podemos fornecer uma lei para que você possa identificar quais são esses elementos. Por exemplo, dados os conjuntos A, formado pelos números 1, 2 e 4, e o conjunto B, formado pelos elementos 2, 3 e 4, determine a seguinte relação. Nós vamos formar pares ordenados que pertencem a A cartesiano B, tal que y seja igual a 2x. Então, o valor de y é o dobro do valor de x. Então, note que o conjunto A tem 3 elementos, o conjunto B também tem 3 elementos, então podemos formar 9 pares ordenados. Mas ele não quer todos esses 9 pares. Ele quer apenas aqueles em que satisfaça a esta condição, em que o y é o dobro de x. Então, uma maneira prática para nós acharmos quais são os pares ordenados que satisfaz a esta condição é fazermos da seguinte maneira. Nós vamos pegar dois conjuntos, os conjuntos A e B, e colocar os seus elementos respectivamente. Então, quais são os elementos que pertencem ao conjunto A? 1, 2 e 4. E vamos colocar ele aqui.
Vamos pegar os elementos do conjunto B, que são 2, 3 e 4, e colocá-los aqui. 2, 3 e 4. E nós queremos formar pares ordenados em que o y seja o dobro de x. Então, o y tem que ser 2 vezes o valor de x. Os valores de x pertencem ao conjunto A. E os valores de y deverão estar no conjunto B. Então, o primeiro elemento do conjunto A é o número 1. Então, vamos substituir o número 1 no lugar de x. Então, y será 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Então, esse número 2 pertence ao conjunto B? Sim. Então, eu vou relacionar o número 1 com o número 2, formando assim o primeiro par ordenado, que é o par ordenado 1 e 2. Vamos agora pegar o segundo elemento do conjunto A, que é o número 2, e vamos substituir no lugar de x. Então, y será 2 vezes 2, porque no lugar de x eu estou colocando o número 2. 2 vezes 2 é 4. O número 4 pertence ao conjunto B? Sim. Então, nós vamos relacionar o número 2 com o número 4. Então, iremos formar outro par ordenado, que é o par ordenado 2 e 4. E agora vamos pegar o terceiro elemento do conjunto B, que é o número 4. E vamos substituir no lugar de x. Então, y será igual a 2 vezes 4, que é igual a 8. O número 8 pertence ao conjunto B? Não. Então, o número 4 não irá se relacionar com nenhum elemento de B. Então, o número 4 não irá se relacionar com nenhum destes elementos. Então, quais foram os pares ordenados que nós podemos formar com esta relação? Apenas 2, que vamos representar desta maneira. Os pares ordenados 1 e 2, e 2 e 4. Tá certo? Então, dos 9 pares ordenados que eu poderia formar em A cartesiano B, apenas 2 deles satisfaz a esta condição, em que o y é o dobro de x. 2 é o dobro de 1 e 4 é o dobro de 2. Tá certo? Bem, mais uma informação. Os elementos de A que foram relacionados, nós vamos chamar de domínio da relação. Então, qual é o domínio dessa relação? São os elementos de A que foram relacionados. No caso aqui, o número 1 e o número 2. Então, o conjunto é formado pelo número 1 e o número 2. Este é o domínio da relação. E também existe o conjunto imagem. O que é o conjunto imagem? São os valores de B, os elementos de B que foram relacionados. Neste caso, o número 2 e o número 4. Então, a imagem dessa relação é o conjunto 2 e 4. Tranquilo? Deu para entender? Então, vamos a mais um exemplo. A questão 2 diz o seguinte: dados os conjuntos A, formado pelos elementos menos 1, 0 e 1, e o conjunto B, formado pelos elementos menos 2, 0 e 2, e o conjunto C, formado pelos elementos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Determine as seguintes relações. Repare que aqui nós temos duas relações, a primeira e a segunda. Nós vamos fazer essas duas relações. A primeira relação diz o seguinte: nós devemos formar pares ordenados que pertencem ao produto cartesiano entre o conjunto C e o conjunto A, de tal maneira que o y seja igual a x ao quadrado. Então,
Então, nós vamos relacionar o conjunto C com o conjunto A. Então, vamos fazer da mesma maneira que fizemos o primeiro exemplo. Vamos pegar os dois conjuntos, o conjunto C e o conjunto A. Aqui nós vamos colocar os elementos do conjunto C e aqui vamos colocar os elementos do conjunto A, através desse diagrama. Então, o conjunto C é formado pelos elementos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E o conjunto A é formado pelos elementos menos 1, 0 e 1. Então, e o que ele quer formar? Pares ordenados em que o y seja igual a x ao quadrado. Então, o y tem que ser igual a x elevado ao quadrado. Lembre-se, os valores de x pertencem ao primeiro conjunto, que no caso é o conjunto C. E o y tem que estar no segundo conjunto, que no caso é o conjunto A. Então, primeiro elemento do conjunto C, qual é? O número menos 2. Então, no lugar de x, vamos colocar o número menos 2. Menos 2 ao quadrado é igual a 4. O número 4 está presente no conjunto A? Não. Então, eu não vou relacionar menos 2 com nenhum elemento do conjunto A. Então, nós vamos pegar agora o segundo elemento, que é o número menos 1. Então, y tem que ser igual a x ao quadrado. Como o valor de x é menos 1, vamos pegar menos 1 e elevar ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é igual a 1. Existe o número 1 no conjunto A? O número 1 pertence ao conjunto A? Sim. Então, vou relacionar menos 1 com o número 1. Então, vou relacionar esses dois elementos. Então, já formamos o primeiro par ordenado, que é menos 1 e 1. Terceiro elemento do conjunto C é o número 0. Então, y é igual a 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é igual a 0. Existe o número 0 no conjunto A? O 0 pertence ao conjunto A? Sim. Então, vou relacionar o 0 com o 0, formando assim o segundo par ordenado. Quarto elemento do conjunto C é o número 1. Então, vou pegar o número 1 e elevar ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Tem o número 1 no conjunto A? O número 1 pertence ao conjunto A? Sim. Então, vou relacionar 1 com 1, formando assim o terceiro par ordenado. E o último elemento do conjunto C é o número 2. Então, vou pegar o número 2 e elevar ao quadrado. Então, 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Como o número 4 não pertence ao conjunto A, o número 2 não irá se relacionar com nenhum elemento. Então, já que o conjunto C possui 5 elementos e o conjunto A possui 3 elementos, podemos formar 15 pares ordenados. Mas essa relação, em que ele quer os pares ordenados, em que o y seja igual a x ao quadrado, foram formados apenas 3 pares. Então, quais são esses pares ordenados? Menos 1 e 1, 0 e 0, e 1 e 1. Então, formamos 3 pares ordenados. Tá certo? Então, qual é o domínio desta relação? Domínio são os valores de C que foram relacionados. No caso, menos 1, 0 e 1. Então, o domínio da relação é formado por esses 3 elementos. E a imagem são os valores de A que foram relacionados. No caso, exatamente, o número 0 e o número 1. Então, a imagem da relação é 0 e 1. Tá certo? Sugiro que vocês pausem este vídeo e tentem fazer a segunda relação. E depois volte para ver a solução. Tá certo? Vamos resolver então? A segunda relação, nós vamos formar pares ordenados em que pertence a B cartesiano A, em que o y tem que ser igual ao valor de x somado com 1.
Então, a relação 2, no caso, é B cartesiano A. Então, vamos colocar o conjunto B e o conjunto A. Quais são os elementos de B? Menos 2, 0 e 2. Menos 2, 0 e 2. E quais são os elementos de A? Menos 1, 0 e 1. Então, nós temos aqui 3 elementos, aqui também 3 elementos. Podemos formar 9 pares ordenados. Só que ele não quer todos os pares. Ele só quer aqueles em que o y seja igual ao valor de x somado com 1. Então, o y tem que ser igual a x mais 1. O primeiro valor de x é o número menos 2. Então, no lugar de x, vamos colocar menos 2. Então, o y vai ser menos 2 mais 1. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Menos 1 pertence a A, então vou relacionar menos 2 com menos 1. O segundo valor de B é o número 0. Então, no lugar de x, vamos colocar o número 0. 0 somado com 1 dá 1. O número 1 pertence a A? Sim. Então, vamos relacionar o número 0 com o número 1. Então, o terceiro elemento de x, de B, é o número 2. Então, no lugar de x, vamos colocar 2. 2 mais 1 é igual a 3. Existe o número 3 no conjunto A? O número 3 é um elemento de A? Não. Então, o número 2 não irá se relacionar com nenhum elemento. Então, dos 9 pares ordenados que eu posso formar entre B cartesiano A, apenas 2 pares ordenados satisfaz a condição do y ser igual a x mais 1. Quais são esses pares? Menos 2 e menos 1, 0 e 1. Tá certo? E qual é o domínio desta relação? O domínio da relação são os valores de B que foram relacionados. No caso, menos 2 e 0. E a imagem dessa relação são os valores de A que foram relacionados. No caso, menos 1 e 1. Tá certo? Espero que vocês tenham acertado. Vamos em frente? Terceira questão. Considere os conjuntos A, formado por menos 1, 0, 3, 5 e 6, e o conjunto B, formado por menos 1, 0, 1, 2 e 3. E a seguinte relação binária. Vamos formar pares ordenados, que pertencem a A cartesiano B, tal que o y seja igual a x menos 1 dividido por 2. Qual dessas é a afirmativa correta? Então, primeiro, vamos então resolver esta relação, acharmos esta relação. Então, já que é A cartesiano B, o conjunto de partida é o conjunto A e o conjunto de chegada é o conjunto B. Então, quais são os elementos de A? Menos 1, 0, 3, 5 e 6. Quais são os elementos de B? Menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, a relação é y é igual a x menos 1 sobre 2. Então, x menos 1 sobre 2, o primeiro valor de x é o número menos 1. Então, no lugar do x, vamos colocar o número menos 1. Menos 1 com menos 1, os sinais são iguais, eu somo e conservo o sinal. Menos 1 com menos 1, menos 2, dividido por 2, dá menos 1. O menos 1 pertence a B? Sim, então vou relacionar menos 1 com menos 1. Esse é o primeiro par ordenado. Vamos ao segundo elemento de A, é o número 0. Então, no lugar de x, vamos colocar o número 0. 0 com menos 1 dá menos 1. Então, fica menos 1 sobre 2. Menos meio pertence ao conjunto B? Não. Então, o número 0 não irá se relacionar
com nenhum elemento de B. Então, vamos agora pegar o terceiro elemento de A, que é o número 3. Então, no lugar de x, vamos colocar o número 3. Então, vai ficar 3 menos 1 sobre 2. 3 menos 1 é 2. 2 dividido por 2 dá 1. O número 1 pertence a B? Sim, então vai relacionar 3 com o número 1, formando assim o segundo par ordenado. Vamos pegar agora o número 5, que é o quarto elemento de A. Então, no lugar de x, vamos colocar o número 5. Então, vai ficar 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1 é 4. 4 sobre 2 é 2. O número 2 pertence a B? Sim, então vai relacionar o número 5 com o número 2, formando assim o terceiro par ordenado. E o último elemento de A é o número 6. Então, no lugar de x, eu vou colocar o número 6. Então, vai ficar 6 menos 1 sobre 2. 6 menos 1 é 5. 5 meios. 5 meios pertence ao conjunto B? Não. Então, o número 6 não irá se relacionar com nenhum elemento de B. Então, quantos pares ordenados nós formamos? 3. Quais são eles? Menos 1 e menos 1, 3 e 1, 5 e 2. Então, essa relação, nós formamos 3 pares ordenados. Qual é o domínio dessa relação? São os valores de A que foram relacionados. Então, o domínio é formado por menos 1, 3 e 5. E o conjunto imagem? São os valores de B que foram relacionados. No caso, menos 1, 1 e 2. Então, agora vamos ver qual é a alternativa correta. O domínio da relação é igual ao conjunto A? O domínio da relação é igual ao conjunto A? Não. A imagem da relação é menos 1, 3 e 5? Não, a imagem da relação é menos 1, 1 e 2. Quantos pares ordenados nós formamos? 3 pares. E aqui na letra C só tem 2 pares. Qual é o domínio da relação? Menos 1, 3 e 5. E aqui está dizendo que é menos 1, 1 e 2. E a letra E, menos 1, a imagem da relação é menos 1, 1 e 2. Menos 1, 1 e 2. Então, a alternativa correta é a letra E. Tá certo? Vamos a mais uma? Vamos em frente. Quarta questão. Sejam os conjuntos A formado por menos 2, menos 1, 0, 1 e 3. E o conjunto B formado por menos 4, menos 1 e 2. E a seguinte relação. Vamos formar pares ordenados que pertençam a cartesiano B, de tal maneira que o x seja menor do que o y. Determine o domínio e a imagem desta relação. Sugiro que vocês pausem este vídeo e tentem fazer. Vamos corrigir? Então, já que é A cartesiano B, vamos colocar aqui o conjunto A e o conjunto B. Quais são os elementos de A? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 3. E o conjunto B, menos 4, menos 1 e 2. Para facilitar essa questão, nós vamos colocar aqui uma régua, onde está o número 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Para facilitar o entendimento de todos. Repare que o 0 é menor do que 1, o 1 é menor do que 2, o 2 é menor do que 3,
O menos 1 é menor do que 0. O menos 2 é menor que menos 1. O menos 3 é menor que menos 2. Fica mais fácil entender quando um número é menor do que o outro. Então, já que o valor de x tem que ser menor do que y, primeiro o valor de x, menos 2. Então, se eu digo que um número é menor do que o outro, esse segundo valor é maior do que o primeiro. Então, se eu digo que 0 é menor do que 1, eu também posso dizer que 1 é maior do que 0. Então, qual o primeiro valor de x? O número é menos 2. Então, o valor de y tem que ser maior do que menos 2. Então, quais são os valores que são maiores que menos 2? Menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, menos 1 é maior que menos 2? Sim. Ou menos 2 é menor do que menos 1? Também. Então, eu posso relacionar menos 2 com menos 1. Será que eu posso relacionar menos 2 com menos 4? Menos 2 é menor do que menos 4? Ou é o contrário? Menos 4 é que é menor que menos 2. Mas ele quer que o x seja menor do que y. Então, se o primeiro valor de x é menos 2, o y não pode ser menos 4. E o número 2? Menos 2 é menor do que 2? Também. Então, posso relacionar menos 2 com 2. Tá certo? Então, se eu pegar agora o número menos 1, menos 1 é menor do que menos 4? Só olhar aqui a régua. Menos 1 é menor do que menos 4? Não. Menos 1 é maior que menos 4. Então, eu não posso relacionar menos 1 com menos 4. Menos 1 é menor do que menos 1? Também não. Menos 1 e menos 1 são iguais. E menos 1 é menor do que 2? Sim. Então, eu posso relacionar menos 1 com 2. Terceiro valor de x é o número 0. 0 é menor do que menos 4? O número 0 é menor do que menos 4? Não. Então, eu não posso relacionar 0 e menos 4. O 0 é menor do que menos 1? 0 é menor ou maior que menos 1? Maior. E aquele quer que 0 seja menor que menos 1. Então, também eu não posso relacionar 0 com menos 1. Mas o 0 é menor do que 2? Sim. Então, eu posso relacionar 0 e 2. Quarto valor de x, o número 1. 1 é menor que menos 4? O número 1 é menor do que menos 4? Não. O número 1 é menor do que menos 1? O número 1 é menor que menos 1? Também não. E o número 1 é menor do que 2? Sim. Então, eu posso relacionar o número 1 com o número 2. E o último valor de x é o número 3. 3 é menor do que menos 4? O número 3 é menor do que menos 4? Não. O número 3 é menor do que menos 1? Também não. E o número 3 é menor do que 2? Também não. Então, não vou relacionar o 3 com nenhum elemento de B. Então, quantos pares ordenados formamos? Formamos 1, 2, 3, 4, 5 pares ordenados. Quais são eles? Menos 2 e menos 1, menos 2 e 2, menos 1 e 2, 0 e 2, e 1 e 2. Qual é o domínio desta relação? Os valores de A que foram relacionados. Menos 2, menos 1, 0 e 1. Então, o domínio dessa relação é esse conjunto.
E a imagem da relação são os valores de b que foram relacionados. No caso, menos 1 e 2. Então, a imagem dessa relação é menos 1 e 2. Tá ok? Então, vamos à nossa última questão. Questão 5. Sejam os conjuntos A formado por 0, 1 e 2, e o conjunto B formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a seguinte relação. Vamos formar pares ordenados que pertencem a A cartesiano B, tal que y seja igual a x mais 3. Verifique se R representa uma função de A em B. Se sim, determine o domínio e a imagem. Então, vamos ver quando uma relação passa a ser chamada de função. Então, vamos fazer da mesma maneira que fizemos os nossos exercícios anteriores. Vamos colocar, já que é A cartesiano B, o conjunto A é o conjunto de partida e o conjunto B é o conjunto de chegada. Então, os elementos de A, 0, 1 e 2, e os elementos de B vai de 0 até 6. E a seguinte relação, ele quer que nós formemos pares ordenados em que o y seja igual a x somado com 3. Então, primeiro o valor de x é 0. Então, no lugar de x, vamos colocar o 0. Então, 0 somado com 3 é igual a 3. O 3 pertence a B? Sim. Então, vamos relacionar o número 0 com o número 3. Segundo valor de x é 1. Então, no lugar de x, vamos colocar o número 1. Então, vai ficar 1 mais 3, que é igual a 4. O número 4 também pertence a B. Então, eu posso relacionar 1 e 4. E o terceiro e último valor de A é o número 2. Então, no lugar de x, vamos colocar o número 2. 2 mais 3 é igual a 5. 5 também é um elemento de B. Então, posso relacionar o número 2 com o número 5. Formamos assim 3 pares ordenados. Então, quais são os pares? 0 e 3, 1 e 4, 2 e 5. Tá certo? Então, esta relação nós chamamos de função. Por quê? Primeiro, porque todos os elementos de A foram relacionados. E cada elemento do conjunto A só se relacionou com apenas um único elemento de B. Então, para que uma relação passe a ser chamada de função, todos os elementos de A devem se relacionar com um único elemento de B. Então, o domínio dessa relação, dessa função, vai ser o próprio conjunto A. Então, o domínio dessa função será 0, 1 e 2. Então, na função, todos os elementos do conjunto de partida deverão estar relacionados. E a imagem dessa função, 3, 4 e 5, que é esse conjunto aqui. Então, quando uma relação passa a ser chamada de função, o conjunto B recebe o nome de contradomínio. Então, numa função, o domínio são todos os elementos de A e o conjunto de B é chamado de contradomínio. E os elementos de B que foram relacionados é o conjunto imagem desta função. Tá certo? Bem, assim chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Até a próxima!